Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Quarta Igreja Batista, quero desejar a todos vocês um bom dia e estamos aí mais uma vez juntos, reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 35 da revista Práticas Bíblicas, da Escola Bíblica Dominical. Essa revista é da classe dos adultos. O título da nossa lição é Família, Agência de Formação. Queridos, texto, Salmo 128. Acredito que você tenha lido no decorrer da semana esse texto e os outros que são sugeridos, mas sugiro que você dê um pause aí no vídeo e leia esse texto. Leia também o Salmo 127 e até mesmo os outros textos que estão aí no decorrer da semana. São textos curtos que ajudarão muito na compreensão daquilo que estaremos falando. Veja bem, família, agência de formação. O caráter formativo da família. É importante nós salientarmos, até mesmo pela sugestão de leitura bíblica, nós temos um entendimento da questão cristã. Nós estudamos recentemente uma lição que falava sobre cosmovisão. E falamos também, em uma outra oportunidade, sobre ética. Cosmovisão cristã, ética cristã. Por quê? Porque se eu conversar, se eu analisar o procedimento, a postura, as escolhas, os argumentos de uma pessoa que não seja cristã, elas evidentemente vão ser totalmente opostas e diferentes daquilo que nós idealizamos como estilo de vida para nós. Então, quando nós estudamos estes temas, nós trazemos sempre a ideia cristã. E pensando na questão de família e na formação, nessa agência, na família como agência de formação, nós precisamos nos apropriar dessa ideia, do cristianismo, dos valores, porque é o que nos identifica como povo de Deus, o que nos identifica como escolha de estilo de vida. É importante nós salientarmos isso. Então, quando nós pensamos na família, nós vamos ver que quando Deus ele chama Abraão e estabelece ali uma missão para Abraão, ele dá uma missão para Abraão, ele diz o seguinte: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias. E a partir dali tem toda a história de Abraão. E nós vamos ver e observar que lá em Atos, nós vamos ver a confirmação dessa situação, pensando na ideia da família, das casas. Você vai ver lá na casa de Cornélio, antes mesmo de Pedro chegar para pregar para ele, na casa de Cloé, na casa de Lídia, na casa daquele carcereiro que se converte. Nós vamos ver esta ideia das casas, das famílias, e passamos aí nessa pensando em Abraão e pensando nisto tudo que estamos falando, nessa linha temporal de Abraão até Atos e evidentemente chegando até nós vamos ver promessa, vamos ver a família cristã e a promessa, ou seja, cumprimento de promessa. Quando Deus diz para Abraão que em ti serão benditas nações, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, no discurso dele, fazendo justamente esta colocação e apropriando dessa promessa que existia na vida de Abraão e mostrando para aquele povo ali, naquele momento, tantos e tantos anos depois. Ou seja, cumprimento de promessa. Então, nós precisamos entender o seguinte: é propósito do Senhor que as famílias sejam abençoadas. Quando Deus, ele cria a família, quando ele, no Jardim do Éden, institui a família, e é importante nós abrirmos um parênteses aqui e dizer o seguinte: a família ela é a primeira instituição. E se nós pensarmos
né, de uma forma hierárquica, nós temos Deus, família e igreja. E se houver uma inversão disso, e muitas vezes há uma inversão disso, as pessoas em Deus, igreja e família. Não é salutar. É importante você entender que Deus, que existe uma ordem, Deus, família e igreja. As famílias bem estruturadas, as famílias bem alicerçadas, as famílias conscientes do seu papel, elas, ao se juntarem para viver a igreja, há uma possibilidade muito maior das coisas acontecerem de uma forma muito mais positiva, construtiva e com valores bem melhor estabelecidos. Por que que nós não podemos inverter isso? Justamente por isso que eu estou falando. Quando as pessoas, às vezes, elas colocam, né, as atividades, colocam, né, a igreja ali acima de tudo, ela acaba atropelando várias situações pontuais da sua vida, como, né, no caso, pai, como esposa, como filhos. Então, tenha isso na sua mente, tenha a ordem disso na sua mente. Isso não é uma coisa em detrimento da outra, isso é a harmonia da ordem que deve ser seguida. Deus, família e igreja. Então, irmãos, Deus, ele é o idealizador, Deus, ele é o criador, Deus, ele é o Senhor da família. Por isso que o texto bíblico sugerido diz, olha, Salmo 128, né? Salmo 127, melhor dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Né? Então, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha, né, a sentinela. Deus, ele é o criador da família. Então, para que a nossa família esteja bem, para que a nossa família possa atender às expectativas do ponto de vista que nós estamos fazendo as nossas abordagens, é necessário que a nossa visão, o nosso foco, é necessário que nós tenhamos a consciência de que o Criador da família é Deus e nós precisamos estar alicerçados, embasados, nós precisamos estar convictos todo o tempo disso, para que o cumprimento da promessa, para que aquilo que está estabelecido desde o início, né, seja verdadeiramente aconteça na nossa família. Então, essa ideia de formação, essa ideia de estar, né, alicerçado na palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus, nós nos apropriamos, né, disso, para que as promessas, elas, né, se estabeleçam na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. A repercussão disso na vida da igreja será fantástica. Será uma coisa benéfica para a vida da comunidade. E, a partir do momento que, como família, nós estabelecemos isso, nós vamos ver também o resultado benéfico, né, para a sociedade onde nós estamos inseridos. Então, diante disso, nós vamos, né, caminhando aí no nosso linha de pensamento, né, nas nossas considerações. Aí nós precisamos estar atentos para uma coisa. Quando nós falamos da abordagem cristã, da abordagem dos valores bíblicos, nós vamos ver que o conceito de família cristã que nós temos, ele é considerado antiquado, ele é considerado ultrapassado, ele é considerado totalmente fora do propósito daquilo que está sendo idealizado no mundo que nós vivemos. Por causa do relativismo, por causa do industrialismo, do hedonismo, do consumismo, por causa de muitos ismos que nós temos aí, né?
hedonismo, né? Uma palavra que vem do grego, hedonê. Essa palavra é muito importante nós observarmos isso. No nosso contexto aqui, ocidental, nós trazemos a ideia de que o hedonismo, ele é a ideia de que muitas vezes as pessoas colocam da seguinte forma: a vida, ela acaba aqui. Então, você tem que viver uma vida onde você tem que ter o máximo de prazer possível e o mínimo de dor possível. E não importa os meios. Essa ideia de que a vida acaba aqui, essa ideia de que a vida é curta e você tem que viver, ela é muito considerada, né, por ateus, por pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam numa vida pós-morte, que não têm uma concepção como a nossa. E todas estas coisas, eu destaquei a questão do hedonismo aí, mas todas estas coisas, né, essas situações que deturpam, que desconfigura ou desconstrói a ideia de família que nós temos, ela vai nos conduzir para a missão da família. A missão da família, como nós falamos, Deus, ele é o criador da família. E a missão da família é glorificar, exaltar o nome de Deus. Você pode pensar disso de uma forma individual, né, a salvação individual, é claro, o seu compromisso individual com o Senhor, mas a família precisa. Então, quando nós falamos de tudo isso que desconstrói a ideia de família, nos leva à responsabilidade que está sobre nós. Nos leva à responsabilidade de você ter no seu lar, e aí, principalmente pensando nos pais, né, a ideia de que você vai formar pessoas, né, seus filhos, para que eles sejam, né, cidadãos de respeito, que valorizam a vida, que valorizam a palavra de Deus, né, que entende a ideia de cidadania. Tudo isso porque nós vivemos todas estas coisas. Mas principalmente, quando você pensa na ideia de glorificar o nome de Deus, quando você pensa na ideia de exaltar o nome do Senhor, você vai formar filhos que tenham a consciência de entender, né, de prepará-los para a constituição de famílias no padrão que a palavra de Deus estabelece. Está sobre nós essa responsabilidade. E tudo isso para nós entendermos o que nós falamos aqui na repercussão disso, positiva disso tudo, como nós falamos agora há pouco. Famílias bem estruturadas, igrejas estruturadas, sociedade sendo beneficiada por tudo isso. Então, é muito importante que nós abracemos a responsabilidade de o nosso lar ser um lugar de harmonia, de paz, de bênção, de propagação da palavra de Deus, de evangelização, tendo em vista a exaltação, a glorificação do nome do Senhor. E os nossos filhos, absorvendo isso, vão sendo formados, bem, né? Agência de formação, vão sendo formados para saber se posicionar e confrontar os valores que desconstroem a instituição idealizada pelo Deus. Homem, pai, mulher, mãe, filhos. Dentro de um lar edificado, construído pelo Senhor, que vai dar uma resposta para toda a sociedade. Esta instituição, ou seja, quando você pensa na edificação, você pensa na construção, no dia a dia, os momentos. Quando você pensa na ideia da construção física, você faz um alicerce, aquela base que vai segurar, que vai comportar toda a estrutura. Você levanta as paredes, você coloca o telhado, você
né, põe as janelas e depois vem o acabamento. Todo um processo. E quando nós pensamos nessa edificação, nessa construção, na família, é o dia a dia, é o momento, é cada momento, você tendo o entendimento de que o nome do Senhor precisa ser glorificado na minha família. E esta formação diária vai entregar para a igreja, vai entregar para a sociedade pessoas conscientes e capazes de entender que a família vai continuar perpetuando a formação de pessoas do bem, de pessoas cristãs e de pessoas que trabalham para que a palavra de Deus e para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente domingo, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós estamos formando, nós estamos trabalhando na formação de pessoas. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça dia após dia. Grande abraço a todos.